Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre uma notícia que saiu recentemente, acabou ficando de fora do meu resumão quinzenal, onde a AMD anunciou os chipsets B550 e junto com eles uma tabela onde ela mostra a compatibilidade com os próximos Ryzen de quarta geração ou 4000, como você preferir chamar, de arquitetura Zen 3. Nessa tabela, ela mostrou que apenas duas placas terão suporte para os novos Ryzen. São elas X570 e B550, as placas mais recentes, descartando placas mais antigas, mesmo que muito boas, por exemplo, uma X470, como a minha, uma B450 Tomahawk, que é uma placa excelente, que tem um VRM melhor que muitas placas, até com chipsets superiores, mas que são bem mais simples, tá? E descartando toda a primeira geração, A320, B350 e X370. Do ponto de vista do usuário, isso é péssimo, porque o usuário que comprou uma B350 lá em 2017 e ouviu da AMD, nós vamos dar o suporte até 2020, fica com agora essa sensação que foi enganado, né? Vocês lembram o que aconteceu no ano passado? No ano passado, teve fabricantes que falaram assim, olha, a gente não vai dar suporte para os próximos Ryzen não, você tem que comprar uma placa nova aí. Ou placas muito antigas, tipo da primeira geração, uma B350, não vai ter suporte não. Teve essa polêmica no ano passado. Mas depois disso, todos os fabricantes deram suporte. Mesmo uma A320 hoje suporta os Ryzen de terceira geração, só você atualizar a BIOS. Agora, qual que foi o lance aqui? Em 2017, quando a AMD lançou seus novos Ryzen, os fabricantes de placas-mãe já sabiam que a AMD ia lançar algumas gerações do mesmo socket, e eles precisavam se preparar para isso. Seria o Zen 2 e o Zen 3. No meio do caminho, nossa, Zen 2, Zen 3, 2, não faz sentido, mas tudo bem. No meio do caminho, a AMD lançou uma correção, o Zen Plus, corrigindo algumas coisas importantes que ela queria ter feito no Zen, que acabou não dando muito certo. Por exemplo, Precision Boost Overdrive, controlador de memória para suportar frequência maior, enfim, várias coisas. Aí o Zen 2 chegou agora e o Zen 3 deveria ser suportado, para fazer sentido com aquela afirmação que a AMD falou até 2020, mesmo socket, a M4, para isso em 2021 ela lançar o M5 e começar um novo ciclo. E agora eu tenho minhas dúvidas se a AMD realmente vai querer começar um grande ciclo depois de tantos problemas que aconteceram. De fabricante que não conseguiu dar o suporte, fabricante que ameaçou não dar o suporte, fabricante que colocaram BIOS pequenas demais para dar o suporte. E tudo acaba caindo nas costas da AMD. Novamente, não estou defendendo a AMD. Se houve uma falha de comunicação lá atrás, é problema de ambos. O que eu estou pesquisando aqui é que a AMD deixou os fabricantes livres para criar os seus projetos. E aí saiu placa X370 com VRM fraco, que não suporta um Ryzen 9, placa B450 com VRM fraco, que não suporta um Ryzen 9, mesmo que está na lista de compatibilidade. Então isso acabou ficando assim, né, a cargo dos fabricantes. O que eu encontrei aqui, as placas X570 são as mais atuais, tem BIOS com espaço suficiente para 4 gerações, 32 MB e sem partição virtual. Todo o espaço pode ser aproveitado. Porque o que acabou rolando, pessoal? Teve algumas placas que trouxeram, ao invés de trazer 32 MB, trouxeram 16 mais 16. Aí você fica limitado naquele espaço, fica complicado adicionar mais microcódigo, tem que ser feito um remendo para ir dando suporte. E aí o usuário que é leigo fala lá, eu tenho uma placa B350, eu quero dar o suporte para ela, mas ele não entende que a BIOS dele tem um espaço muito curto. E isso foi uma economia dos fabricantes. Na primeira geração, mesmo os fabricantes sabendo que iriam dar suporte para muitas gerações, economizaram nas BIOS, colocaram 16 MB. E aí vocês viram que, quando foi para atualizar para a terceira geração, eles foram obrigados a tirar o suporte de alguns CPUs. Por exemplo, aqueles CPUs bizarros lá, aqueles A8, A10 que a AMD lançou, eles tiveram que tirar o suporte deles para caber na BIOS a informação dos novos Ryzen de terceira geração. E agora, vai lançar mais uma geração. Tem muita placa com BIOS de 16 MB ou BIOS de 32 MB falsa, né, com partição virtual, causando problemas de incompatibilidade, bugs, enfim. E aí, do ponto de vista da AMD, faz sentido ela selecionar as placas preparadas para isso, que tem BIOS de 32 MB, que são as X570, e agora ela vai pegar no pé dos caras com as B550 e A520. Porém,
Placas como a minha, X470 ROG Strix F, tem 32 MB de BIOS. Essa placa, teoricamente, deveria suportar. E aí que vem o pulo do gato. No gráfico da AMD, é informado que isso pode mudar. A diretriz da AMD é que ela não consegue dar o suporte, ela não consegue influenciar o fabricante a se virar. Mas, individualmente, agora é minha opinião, eu acredito que o fabricante vai dar o suporte, dependendo da placa. Uma placa que suportar esse tipo de recurso, com as BIOS que tem um espaço maior. Nas placas da primeira geração, talvez eles façam um remendo. Ó, nós vamos tirar os CPUs de primeira geração todos, toda a linha de primeira geração, para suportar só de segunda, terceira e a quarta, para ter espaço. Então, percebam, a AMD diz que oficialmente não, mas cada fabricante vai ser livre para fazer o que quer com a sua placa. Aí vai gerar trabalho para eles, problema deles. O que a AMD está fazendo isso não é problema meu. Vocês não lançaram o BIOS com tamanho grande o suficiente para atualizar, agora vocês se virem. Pelo que eu entendi, é o que está acontecendo aqui. Agora que as palavras do Ian Cutress, que é um doutor, um PhD na área de tecnologia lá do site Anandtech, ele falou assim que a maioria das placas-mãe provavelmente irão aceitar sim os próximos Ryzen, especificamente aquelas que têm BIOS maiores. Porém, a AMD oficialmente criou essas diretrizes para serem fáceis de serem seguidas, para o usuário leigo. O usuário leigo que tem uma placa mais antiga, com uma BIOS às vezes mais desatualizada, pode não entender essa questão que eu estou explicando para vocês. Então, para o usuário leigo que vai comprar agora, já compra a placa nova para usar os próximos Ryzen, ou espera para ver se vai sair suporte nas antigas. O problema é, em específico aqui do mercado brasileiro, nós estamos num péssimo momento. O dólar está 5,80, 5,70, então as placas B550, por mais que lá fora vão custar quase o mesmo de uma B450 aqui, vão chegar muito caras, então vai ser muito caro dar o upgrade para um Ryzen de quarta geração. Simplesmente vai acontecer isso. Os CPUs vão vir caro demais por causa do dólar, as placas vão vir caríssimas por causa do dólar, e as pessoas que já têm uma placa agora vão ficar ali, pô, e aí? Eu não vou conseguir comprar uma placa nova, cara. Do ponto de vista do usuário, vai pegar mal. Vai pegar mal porque o usuário que não entende essa questão da BIOS vai ver uma nova geração de CPU sendo lançados sem o suporte oficial do fabricante para o mesmo socket que o dele. Ué, virou Intel? Minha placa é M4, o CPU é M4, mas eu não posso colocar porque a AMD fala que não pode. Entenderam o problema? É um problema entre a AMD e o fabricante, e o usuário está no meio. E o usuário olha para os dois, e os dois falam assim, não olha para mim, não olha para mim. Enfim, então esse foi o meu ponto de vista, espero que vocês tenham gostado. Acredito que vai acontecer igual no ano passado, não vai ter o suporte, não sei o que, passou um tempo, os fabricantes foram dando, pouco a pouco. Demorou um pouco, as placas mais interessantes para os fabricantes, as mais top, receberam o primeiro suporte, e depois eles foram adicionando, com remendos, né? Placas com BIOS de 16 MB, provavelmente eles vão ter que tirar o suporte de alguns CPUs da primeira geração, que são menos usados, e dar o suporte da segunda em diante, né? Aí vai depender de caso a caso. Acredito sinceramente, placas como a minha, X470, as B450, deverão sim receber o suporte, mesmo que a AMD fale, olha, nós oficialmente não vamos dar, o fabricante deve dar o suporte por conta própria, tudo bem? Vamos esperar, vamos ver os próximos episódios dessa novela. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.